Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Allcast. Lembrando que esse é um podcast para você que tem interesse em saber como que é a vida aqui nos Estados Unidos e também conhecer um pouquinho sobre o au pair. Então, se esse conteúdo te interessa, por favor, se inscreve, comenta e compartilha. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, mora aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos. Ela ficou no programa de au pair por 3 durante a pandemia. Então, provavelmente, ela tem muita história para contar pra gente. Sejam muito bem-vindas, Tamires Alves. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. E aí, como que você se sente morando aqui nos Estados Unidos? Aliás, antes de você falar sobre isso, primeiro vamos começar com um pouquinho sobre a sua história. Como que era a sua vida antes do au pair? Então, eu sou do Paraná, eu morava com a minha mãe e também o meu avô, que estava meio doente. Eu tinha acabado de me formar em psicologia, estava na idade do corte ali, dos 25, quase fazendo 26. E eu descobri o au pair, eu tinha acabado de me formar, como eu falei, e tava procurando, eu queria já fazer algum programa de intercâmbio ou alguma viagem pra fora. E aí, pesquisando, eu encontrei essa opção e olhei a descrição e parecia que era uma boa opção, então eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer, pelo menos por um ano, e aí se eu decidi se estender ou não, eu até tentaria. E foi assim que eu cheguei nesse programa. Então, você conheceu o programa de au pair Pela internet. Pela internet mesmo. Uhum. Ah, que legal. Tá, aí você conheceu o programa de au pair nesse período, aí você tinha os pré-requisitos ou não? Sim, incrivelmente eu tinha. Quando eu fui ver o que precisava, a única coisa que eu tive que fazer é juntar o dinheiro da família. Todo mundo contribuiu pra mim poder pagar. Mas, para mim fazer a faculdade, eu precisei trabalhar. E eu consegui bolsa na minha universidade, trabalhando com criança. E isso me deu as horas que eu precisava pro programa. E aí, a questão do inglês, eu já falava inglês. Eu fiz aula de inglês por um tempo. Então, isso também não foi um grande problema. E o resto, deu certo. Ou seja, foi bem tranquilo, né? Diferentes... A única coisa que demorou pra mim foi a questão médica, porque eu tava fazendo tratamento de enxaqueca. Uhum. E o programa, ele pede que você detalhe exatamente o que é, e o médico tem que te permitir, nananã. E isso acabou demorando um pouco, porque toda vez meu médico fazia o documento bonitinho, eu levava pra agência, a agência falava, mas agora me traz mais informação de não sei o quê. Aí eu tinha que voltar pro médico, e isso acabou demorando. Mas fora isso, foi bem tranquilo. Qual foi a agência que você veio mesmo? Pela Experimento. Experimento? Ah, o Pernamérica. Foi a mesma que eu vi, então. Isso. Então, você tem que fazer todas aquelas coisas, os vídeos, porque eu tava conversando com a Juliana e ela não precisou ter que fazer o vídeo... Sério? Sabe aquele vídeo que a gente tem que colocar sobre a história das crianças, experiência, etc? Na Experimento é obrigatório, né? É obrigatório. Então, Sim. você tem que fazer tudo e ainda tem umas regras e tudo mais. Sim, eles são mais rígidos, eu acho, em questão. Mas também eles falam que é porque eles são os maiores, assim. E por que você escolheu eles? Por causa disso? Não, foi a primeira agência que eu vi. E aí eu pesquisei e era boa, todo mundo parecia conhecer. Aí eu fui na agência da minha cidade e eles fizeram uma super apresentação bem convincente. E então eu já fiquei com eles, eu nem fiquei procurando muito. E nisso eu posso admitir que eu sou um pouco ruim. Porque, assim, me convenceu, eu já tava dentro, entendeu? Eu não sou que nem todo mundo que pesquisa isso, que pesquisa aquilo, que vai atrás de outro, não. Eu falei, não, essa tá ótima. E você fez o ITAP, essas coisas, e passou de Sim. primeira? Sim. Então, você foi uma vencedora. Eu não passei no ITAP. Eu recebi a ligação de Londres. Que dizem que é pior, óbvio, né? Mas é porque eu tava falando muito baixo. Porque, assim, o ITAP, pra quem não sabe... É tipo um testezinho no computador. Então, você fica ouvindo, né? Eles fazem algumas perguntas e você tem que responder em inglês, só que você tem que responder alto pra, né, o computador verificar lá e reconhecer que você tá falando certo. E eu acho que além de eu ter falado as coisas erradas, eu falei muito baixo. Então, eu fui aprovada. Não cheguei nem a ter a entrevista com a moça que depois do ITAP você tem que fazer a entrevista com a... Qual é o nome dela? Com a moça da agência. Isso, com a menina da agência. Mas aí eu reprovei e aí eu recebi a ligação de Londres. Poxa vida. Sim. Mas então, você fez lá na agência? O quê? O ITAP? Sim, tá. Que eu mas também. aí eles já falam, tipo, minha querida, você não passou. Aí
Aí eu recebi a ligação de Londres depois. Poxa. Mas deu tudo certo, né? Enfim. E aí, depois do processo, né, de você fazer tudo isso com a agência e tudo mais, você foi correr atrás do visto. E como que foi Do essa visto. parte? Eu fui sozinha, então eu sou de Londrina, então eu precisava viajar para alguma das áreas em que você pode fazer o visto. Eu fui para São Paulo, então nessa área eu pesquisei. Eu contratei uma agência para me ajudar com Uma assessoria pra isso. com visto. E aí eles organizaram tudo e até me indicaram o melhor hotel, um hotel que era bem perto. Dava pra ir andando até o local do consulado. visto. Isso. E eles também me indicaram a mulher de lá, ela era fantástica. Ela sabia também um Uber que podia me ajudar durante o processo todo. Que, nossa, ele foi meu anjo em São Paulo, porque eu confesso que eu tava um pouco de medo de ir sozinha, eu não consegui ninguém pra ir comigo. Você fez tudo no dia só? Porque tem que ir tirar as fotos, né? Não, foram 2 dias. Então eu tive que dormir lá e no outro dia fazer a outra parte, a entrevista. E como que foi a entrevista? Eu tava morrendo de medo, né? Mas eu coloquei na minha cabeça, eu ficava pensando, não importa o que falem, eu sou um caso diferente, vai dar tudo certo. E aí a pessoa da minha frente era um casal, e eles foram reprovados. Aí já dá aquela meia. Daí eu já, não é eu, não é o meu caso, eu sou diferente. Fiquei me motivando. E aí deu tudo certo. Mas na noite anterior também ensaiei algumas perguntas, para o inglês principalmente, para trazer uma calmaria. E aí na hora deu tudo certo, graças a Deus. E o que foi que eles perguntaram pra você? Me perguntavam para onde eu tava indo, a família, com a quantidade de crianças. Não foi muita coisa, na verdade, foi bem básico e já me passaram. Em inglês, né, também? Em inglês, tudo em inglês. Eu sempre pergunto porque, às vezes, eles fazem em português a entrevista do au pair no Brasil. Mas é bem raro, raro, né? Eu já ouvi casos, bem raro, sim. Mas tem casos. Por exemplo, quando eu fui tirar o meu visto na Colômbia, eles perguntaram se eu queria em espanhol ou em inglês. Ou seja, provavelmente lá eles também podem fazer em espanhol pra quem é de lá mesmo. Nossa, que maravilha, hein? Já pensou fazer a entrevista no seu próprio idioma? Perfeito. Facinho, Perfeito. Não, meu caso foi em inglês. Nem me deram essa opção, viu? Sim. A outra coisa que eu esqueci de perguntar, amiga. O processo do seu match com a Host Family. Porque antes da Tamires tirar o visto, ela teve um processo de entrevista com as famílias e tudo mais. Então, como que foi o seu processo de entrevista e escolha da família? Então, a minha família foi um caso bem interessante. Eles foram a segunda família que entraram em contato. Só que eu respondi pra eles e eles sumiram. Eles não saíram do meu perfil, mas também nunca mais me responderam. E aí eu fui vendo outras famílias e nenhuma tava assim, tipo, nossa, perfeito, sabe? Sim. Uma era muitas crianças, tipo, muitas famílias tinham 4 crianças. E era tudo, tipo, 3, 2, 1... e um bebê que tá no caminho. E eu falava, gente, imagina isso, que loucura que vai ser, né? Sim. Então, eu ainda não tinha achado o que eu gostava. E aí, eu falei com uma família ou outra, mas ainda não tinha feito, assim, uma entrevista. Até que essa família voltou. A minha hosta, na época, ela me mandou mensagem, só que eu demorei pra responder, porque eu tava fazendo outras coisas. E aí ela fez um WhatsApp pra me mandar mensagem, ela me mandou e-mail, ela tava, tipo, muito investida, sabe? Ela queria mesmo. Sim. E aí, no final, a gente acabou conversando e acabou dando certo. Então, foram quantas crianças que você aceitou? 2. Esse era o seu... Você tinha, tipo, uma regra, por exemplo, eu quero uma família que mora em tal lugar, ou uma família que tivesse, sei lá, 2 crianças, ou 1, ou 3. Na verdade, não. A preferência é que não fossem muitas, né? Mas, assim, mais do que 2. Não tinha uma regra. Eu tava tentando crianças maiores, porque eu ainda... Porque eu tava indo pra um país novo, bebê, assim, é muita responsabilidade. Então, eu pensava, eu me dou melhor. E eu tenho mais horas também com crianças de 6 pra cima. Então, pra mim, isso seria mais ideal. Então, essa era o que eu tava buscando mais. Mas tava aberta para as outras opções também. E eu gostaria muito de morar em Nova York. Ai, que nem eu. Mas... Acho que todo mundo tem esse... E até teve uma família que eu queria muito. Era uma menina acho que ela tinha 6 anos na época, ou 8. E era em Nova York.
Aí eu tava tipo, ai, por favor. Mas a família acabou não dando certo. Era uma família, tipo assim, uma criança, duas? Uma só, uma menina só. Mas você chegou a ter entrevista com eles? Sim, eu fiz a primeira entrevista com a mãe. E foi bom. Aí depois tive mais uma com ela, que foi mais ou menos. E aí o pai começou a me perguntar coisas de tipo... E no seu tempo livre, o que você vai fazer? E tipo, você nem conhece o lugar, como é que você sabe o que você vai fazer, né? Quais são as suas opções? E eu comecei a gaguejar. Sim. E aí já era. Aí eles já ficam... Já me cortaram. Sim. E aí você escolheu essa família e onde que eles moravam? Eles moravam na Carolina do Sul. Foi lá que eu morei por os primeiros 2 anos aqui. A gente fez uma entrevista só. E... Já deu match. E na entrevista, eles chamaram as crianças e aí a gente começou a conversar. Assim, comecei a perguntar com as crianças, eles conversaram comigo normal. E eles ficaram impressionados com isso, porque em todas as outras entrevistas... Primeiro, as meninas... Foi difícil marcar com algumas, porque elas estavam na Europa. E o horário não batia, eles estavam tendo dificuldade. E outras não falavam tão bem o inglês. Mas em todas, as crianças ficaram meio tímidas. Elas não conversavam. E aí, comigo, eles começaram a conversar. Então, eles ficaram, nossa... Então eu acho que é. Você já conquistou o coraçãozinho deles, né? Já. E aí, deu certo com eles. Aí, quando você... Aliás, beleza, aí você teve o seu match, né? Tudo mais. Como que foi o processo do embarque? Você fez o treinamento em Nova York, né? Eu cheguei a fazer. Foi o finalzinho, assim. Sim. Antes de cortarem. Cara, é fantástico. Também é aquela sensação de tipo, cara, eu estou indo pra Nova York. Tipo assim, principalmente pra quem tinha o sonho de ir pra lá. Mas na verdade não é bem em Nova York, né? É em Connecticut. Mas você passa por Nova York. E é a sua primeira experiência aqui, então é perfeito. Porque você vem, você tem toda uma introdução à comida, eles te explicam coisas, te dão dicas do que fazer. Eu acho que lá eu recebi uma dica que eu falo pra todo mundo, porque parece que não é todo mundo que recebe essa dica, e eu achei muito importante. Os americanos, eles são muito diretos. Então, nem sempre eles estão falando uma coisa porque eles te odeiam. Tipo, não é pessoal, entendeu? É realmente do dia a dia, é assim que funciona. E isso me ajudou muito, porque teve muitas situações que eu falava... Não, é pessoal, é só em questão a isso. E eu vi muita gente que também sofreu com esse tipo de situação. E mais pra frente eu falava, olha, fica tranquilo que é normal, é da cultura. E aí as pessoas tiveram uma transição um pouco melhor por causa disso. Sim. E vocês viajaram com várias meninas? Tipo, Sim, tinha gente do mundo todo. E era bem legal essa interação de é uma semana, né, de treinamento? Não, até quarta-feira, e aí na quinta você viaja pra família. Entendi. Então eu acho que é diferente pra cada agência, né? Eu acho. Eu sei como funciona nas outras. Não, se eu não me estou enganada, eu acho que a Au Pair na América... Não, a Au Pair na América não, a Cultural Care são 5 dias. Eu acho. Se eu não estou enganada. Pra nós foram 3 dias. Eu não tive treinamento. E aí depois muda. Que foi depois da pandemia. Aí na quinta-feira a gente viajava pras famílias e você, até a próxima segunda, você não trabalha. Você tá conhecendo a família, o local e tem toda essa interação. E como que foi a chegada na família? Assustadora, né? Porque você já chega morrendo de medo. O meu voo atrasou porque tava chovendo. Então eu cheguei na Carolina do Sul 1h. E aí eu tava tendo problemas com o meu carregador, porque o meu adaptador não funcionou, então eu ficava carregando onde eu achava um lugar, onde dava, onde eu conseguia alguém pra me emprestar até eu poder comprar outro. E aí eu mandei mensagem pra minha hosta, tipo, olha, vou chegar só 1h. Mas ela foi super querida, ela foi me buscar, daí o meu rosto ele levantou só pra me dar oi. E aí, no outro dia, eles me deixaram dormir. E eles foram fantásticos, na verdade, na recepção. Aí, eu fui com ela buscar as crianças no acampamento, só. E aí, eu tava com o coração a mil, né? Tipo... Nervosa. Super. Você gostou do que você viu quando chegou, tipo, da casa, do bairro? Sim. Mas, assim... Eu achava que agora eu já acostumei, mas na minha primeira impressão, as casas, elas parecem muito iguais. Sim. Então, assim, eu demorei um pouco pra me lembrar, tipo, qual que é a minha casa? Onde que eu moro aqui? Eu também tive essa mesma sensação. Às vezes eu saía pra caminhar com a minha menina, e aí eu ficava, tipo assim,
notando cada plaquinha pra poder não me perder. Porque as casas são literalmente iguais. Uhum. E geralmente tem o mesmo padrão de cor, né? E aí Mesmo padrão de cor, sim. Aí você ficou com essa família durante 2 anos, né? 2 anos, isso. Tá, e como que foi, assim, no processo, na pandemia? Porque você chegou em 2019? Sim, julho de 2019. Ah, então você teve tempo, porque a pandemia começou em fevereiro. Não, março. Começou a dar os primeiros indícios em dezembro, mas fechou tudo em março. E aí não. Você ficou. Aí foi. Quarentena. Quarentena. E aí era aula todos os dias, online. E aí o bicho pegou. É. Porque daí eu era responsável por realmente fazer as crianças assistirem as aulas, interagirem, fazer as tarefas. Eu virei professora de música, professora de... É sério, eu fiz vídeo, eu ensinei a criança a dançar, eu tive que criar todo tipo de coisa que você não tem ideia. Então deve ter sido bem punk. Foi uma superação, viu? Porque nem eu sabia que eu conseguia fazer tanta coisa. Sim. E aí, tá, você ficou os 2 anos, aí o programa ele deixou, né? Ele abriu uma exceção para as meninas que estavam aqui no período da pandemia para estender por mais 1 ano. E aí você decidiu estender para outra família. Isso. As minhas crianças, na verdade, elas já eram bem grandes, né? O menino estava para fazer 10 anos e a menina já ia fazer 15, eu acho, quando eu tava indo embora. Ou 14. Ah, já eram adolescentes. Sim, então, assim, eles não tinham mais tanta necessidade. E o meu contrato tava acabando, certo? Então, eles estavam viajando, na verdade. Eu tava de férias quando eu recebi o e-mail falando que teria uma extensão extra. Então, eu esperei eles voltarem. E você tinha, tipo, 2 semanas pra encontrar uma família, se você fosse mudar, pra você ficar. E como que funcionava essa extensão? Então, assim, independente de quando você chegou, todo mundo ia ter o mesmo período até o julho do próximo ano. Então, mesmo que... Eu cheguei em julho, então eu tinha 1 ano. Mas se você chegou em dezembro, você ia ter só 6 meses, entende? Entendi. Mas todo mundo ia terminar no mesmo período. E aí, eu esperei eles voltarem. E aí, eu falei com eles. E eu já tava querendo mudar. E eles super entenderam, apoiaram. E aí, eu comecei esse processo novamente de Ficar entrevista. online. É igualzinho a primeira vez. Sim. E aí você encontrou uma família do estado atual que você mora, que é a Geórgia, né? Isso. E como que foi o processo pra encontrar a família? Você teve várias famílias, provavelmente, né? Eu tive Porque, assim, no período da pandemia, ninguém mais podia vir pra cá, né? Então, assim, quem estava aqui estava sendo super valorizado, porque todo mundo precisava de uma au pair. E aí, até o período que começou a vir só em exceções muito drásticas, as crianças tinham... Médicos, eu acho que só médicos. Era só especiais, né? Doenças e coisas assim. Então, começou a vir algumas pessoas, tanto é que eu conheci várias au pairs nesse período. Então, assim, tinha muita família procurando, mas é aquele negócio, a maioria tinha um curfew que eu não queria, ou muita criança, até que eu achei essa, que a mãe era brasileira. Só pra explicar pro pessoal, gente, curfew é tipo assim, horário pra voltar pra casa, né? Tipo assim, eles determinam, tipo, você tem que estar em casa até as 10 da noite, então você tem que estar na casa até as 10 da noite. Isso. E às vezes, quando a gente tá, tipo assim, no processo e a família fala, vocês vão ter curfew, a gente fica, bobeira. 10 horas da noite, não tem problema não. Só que às vezes, gente, dá problema, então tem que ficar ligado nisso, né? É bem diferente. Você tinha na sua primeira, não, né? Não. Tá. A minha primeira família me dava muita liberdade. Eu tinha meu próprio carro, eu podia viajar com o carro e tudo mais. Desde que eu falasse pra eles, né? Tipo, olha, vai acontecer isso, vou fazer aquilo e tudo mais. Desde que fosse organizado, eles eram tranquilos. Aí, a segunda, eu dei uma bobeada. E pra você que tá vindo como au pair, vocês prestem atenção nos detalhes. Porque, que nem a Adriana falou agora, a gente fala, é bobeira, mas vocês não têm ideia de como faz diferença na sua vida. Como essa bobeirinha vai fazer bastante... Vai ser uma bobeirona. Sim. Então, a minha segunda família, eu ia dividir o carro com a mãe. Mas, assim, na hora, eu falei, não é nada, tá tudo certo. Mas ela tava sempre com o carro, então, assim... Fez muita diferença, muita. Sim. Porque daí eu precisava sempre de carona, se eu quisesse, eu pagar Uber ou fazer alguma coisa. Então,
Foi um pouco mais... Foi punk, né? Foi um pouco mais difícil. Ah, outra coisa que eu ia te perguntar, que eu lembro que você me falou sobre isso, sobre dirigir. Você aprendeu a dirigir aqui, né? Sim. É porque no Brasil eu morava no centro, então eu fazia tudo a pé. Raramente precisava de um carro. E eu também não tinha, então eu andava mais de ônibus. E aí, quando eu vim pra cá, nos Estados Unidos, primeiro que as regras aqui tem umas coisas que são diferentes, né? Uhum. E aí eu tive que realmente aprender. E eu dirigia muito, porque a família que morava, eles gostavam de morar separado da cidade. Eles não gostavam de tumulto. Então, assim, todo lugar que eu ia era quase 1 hora. Então você aprende, ficou profissional, né? Profissional. E eu levava as crianças pra escola também. Então, assim, eu tinha que dirigir muito mesmo. Então, aí eu dividia carro com a minha hosta. E isso não é uma coisa boa. Eles eram... Então, a mulher era brasileira. Tinham 2 gêmeos. Na época, eles Ela era brasileira? Ela era. Ah. E ela ia fazer... Eles iam fazer, eu acho que 8 na época. O marido americano. E ela tinha uma adolescente do primeiro casamento. A adolescente... Tem muita gente que tem medo de adolescente, né? Mas a adolescente, ela era maravilhosa. Assim, ela é uma querida. Então, assim, eu só tinha que dirigir ela raramente, não era assim... Pra atividades extra da escola ou coisa assim. E aí, o meu trabalho era mais com os meninos. Então, era esse sentido. Então, é tranquilo. Aí você ficou 1 ano com eles? 1 ano, e depois do au pair, eu fiquei mais um tempinho. Até que a gente foi para caminhos separados. Uhum, sim. Amiga, e perrengue? Você teve muito perrengue aqui quando você veio para os Estados Unidos? Sim, adaptação. Depois de 3 meses eu queria desistir, na verdade. Porque, sério, eu não curti. Pra você, o que foi mais difícil? Pra mim era tudo, cara. Era a questão de, por exemplo, essa questão de eu morar no centro. Eu podia fazer qualquer coisa a todo momento. De repente eu tô lá no fim do mundo, separada de tudo. A questão das pessoas. Então, assim, pra quem não sabe, meu primeiro ano, eu não tinha contato com brasileiro nenhum. Eu não sabia. Por escolha ou por você não... Não tinha mesmo. Tipo, eu não sabia que tinha au pair brasileira na Carolina do Sul. Novamente, porque eu não faço minhas pesquisas. E lá tem, sim, um mercado brasileiro. Tem uma pequena comunidade brasileira. Mas era um pouco longe da minha casa, sabe? Eu tinha que dirigir, tipo, 40 minutos pra chegar lá. Então, assim, eu não tinha tanto conhecimento ainda. Tava me adaptando ao país. Então, meu primeiro ano, eu só tinha amigas internacionais, nem americanas eram. E então, eu tive que me adaptar à vida americana. E isso pra mim foi muito difícil. Então, desde o... Sei lá, a alimentação pra mim foi o pior. Sim, desde a alimentação que eu achava muito bizarra. Eles comiam muitas coisas que eu ficava... Que hoje é mais ou menos natural. Tipo assim... A gente acostuma, eu acho. Não que fica normal, mas a gente acostuma. Exato. Mas quando a gente chega... Você passa mal o tempo inteiro. O tempo todo. E é muito engraçado, porque quando você tem que ouvir o inglês 24 horas por dia, parece que você não pega, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Parece que sua cabeça fica assim, ó, rodando. E você fica com muita dor de cabeça todo dia. Exato. Assim, eles me falavam as coisas... E eu conseguia, na minha cabeça, em português, eu podia repetir tudo que eles falavam. Mas se você me pedisse pra repetir em inglês, eu ficava... He was, Você fica tentando procurar as palavras. Não acha, cara. Não acha. E, por isso que é bom você ter pelo menos o inglês mais ou menos. O meu inglês era muito ruim. Eu sei que tem muita gente que vem pra cá com inglês muito bom. Mas o meu era péssimo e eu sofri bastante por causa disso. Eu acho que quem vem com um inglês menor, gente, não querendo diminuir ninguém, mas vocês são guerreiras, porque eu com um bom inglês eu já sofri bastante, sabe? As palavras somem, você não entende, tem muita coisa que você só aprende falando, então se vocês tiverem condições de se aprofundar, se aprofunde, porque vai facilitar muito mais a vida de vocês. Sim. E depois que você falou, né, que não conhecia muitas brasileiras e tal, então você basicamente não saía tanto. E também porque foi na época da pandemia, né? Então acho que provavelmente foi difícil. Na verdade foi assim, eu fiquei 6 meses, normal.
Logo que eu cheguei, eu fiz amizade com uma alemã, que é minha amiga até hoje. Ela até veio me visitar esse tempo atrás. A primeira amizade que eu fiz também foi uma mina da Alemanha. Que engraçado, né? Parece que lá tinha bastante. Agora eu não sei como tá, mas no começo eu acho que tinha alguma influência alemã e as meninas procuravam bastante. Porque o meu primeiro ano de au pair foi aqui, na Georgia. Também. Quer dizer, o seu primeiro ano foi em North Carolina. Não, no South. South Carolina, yeah. Essa minha amiga alemã, que foi a primeira, ela me apresentou pra todas as amigas dela. Era tipo assim, umas 10, bastante pessoas. Porque tu sabe, né? Brasileiro, quando encontra brasileiro, fica com brasileiro. Aí o pessoal, meninas da Argentina, fica com a Argentina. E as alemãs, elas ficam juntas também. Então eu era tipo a ovelhinha negra do grupo. Aconteceu mesmo comigo, conheci todas lá. Basicamente é isso. E elas são muito legais. Tanto que, tipo assim, quando junta as brasileiras, a gente fala em português. Mesmo, às vezes, tendo alguém que não entende a língua. E elas não, as meninas, elas falavam inglês pra poder eu entender. Tipo assim, quando elas estavam juntas, elas não falavam em alemão. A minha experiência foi diferente. Elas falavam em alemão. Elas esqueciam delas, olhavam pra mim. Ai, desculpa! Aí elas tentavam falar por mais 30 minutos em inglês. E aí voltava pro alemão de novo. Alemão de novo, nesse grupo que eu tava, elas falavam em inglês sempre. E aí, por conta disso, quando a gente tá num grupo de brasileiro e eu vejo alguém de fora, eu fico... Gente, inglês, por favor. Porque eu já passei por isso. E engraçado porque o inglês delas eu acho impecável. Sim. Não é? É melhor. Muito Mas bom eu mesmo. percebi que a maioria aprende o inglês da Inglaterra. Então tem umas palavras que eu percebo que é um pouco diferente. Sim. Mas é bom mesmo. Eu lembro que às vezes eu ficava assim, ó... Quando elas falavam inglês, eu falava, cara... Parece natural, né? Muito... Sim, parece muito natural. Sim. Nem parece que elas têm sotaque. Porque eu acho que só percebem que elas têm sotaque quem é daqui mesmo. Eu acho. Porque eu não percebia. Também meu inglês na época não era Eu percebia nessas palavras que eu sabia que era diferente, sabe? Que às vezes troca. E aí eu falava... Tipo, water, ou sei lá. Algumas coisinhas assim, mas não era grande coisa. Tá, e depois... sobre as amizades, aí você conheceu ela? Aí então eu tinha essas amizades internacionais. Aí com essa menina eu viajei pra... Qual que foi a nossa primeira viagem? Pra Carolina do Norte. A gente foi dirigindo. É vizinho, mas é uma boa viagem, viu? Quantas horas, amiga? 2? Nossa, não é mais, amiga. Bem mais. Sério? Mais de 5. Caramba, então... Porque... apesar que... Daqui da Geórgia. Da Carolina do Sul eu não lembro exatamente, mas era por aí também. Não era fácil, não. E aí vocês foram, sei lá, esquiar? Não, a gente foi... Era o fall ainda, o outono. E a gente foi só pra ir conhecer mesmo. Foi uma viagem muito louca, muito bacana. O que aconteceu nessa viagem, Tamieres? Então a gente foi dirigindo. E aí a gente chegou lá, a gente não encontrava o nosso Airbnb. Porque... Não, a gente tava com dificuldade de encontrar. Então, no caso, era só vocês duas ou tinha outras Só nós duas. Tá. Aí a gente foi primeiro, acho que pra um... Como era o nome? Um show de comédia. E lá a gente conheceu a gente fez amizade. E aí a gente não achava o nosso Airbnb, a gente foi pedir ajuda pra essas pessoas que a gente acabou de conhecer. Como encontrar o nosso Airbnb, porque acho que a entrada... Sabe quando o GPS te mostra, tipo, atrás de um prédio e não à frente, e aí você fica rodando que nem tonta? Sim. Era isso que aconteceu. Então aí a gente conseguiu... eventualmente chegar no nosso Airbnb com essas pessoas que a gente acabou de conhecer. E aí, a partir disso, a gente passou a viagem inteira com essas pessoas. As pessoas foram bem legais, né? Porque ajudaram vocês a encontrar o Airbnb. E a gente bem louca, né? Porque a gente tava... Você não tem noção. Pra lá de Bagdá. Sim, mas eu tinha uma amiga que eu conhecia lá, que eu conheci na semana de treinamento. Então, o nosso primeiro contato foi com essa menina. Daí, a gente passou o dia com ela. E depois que a gente foi embora fazer outras coisas, que daí a gente foi conhecer estranhos. Mas foi ótimo, porque eles ensinaram a gente como viver na América. Tipo, atravessar a rua, porque a gente tinha medo de ser atropelada. É verdade. Muito recentemente, uma amiga nossa... que depois eu te falo quem, me falou que um americano daqui falou assim que... se você fizer isso, você pode ser presa. Que é só ir.
só atravessar. Caraca, meu. E eu falei, sério? Mas eu aprendi com o pessoal daqui que você pode só ir. Porque antes eu ficava esperando realmente abrir, realmente fechar, porque eu não queria ser atropelada. Por causa da questão, pra vocês que estão ouvindo, aqui tem uma regra que se estiver vermelho e você estiver virando para a direita, você pode ir. Então, você tem que prestar atenção, porque você pode correr riscos. E nos lugares, tem algumas que tem uma plaquinha que proíbe, né? Então tem que se atentar a isso também. Você tem que estar muito esperto. Porque às vezes, geralmente, você pode ir quando tá vermelho pra direita. Mas aí, às vezes, tem a placa, tipo, não... Enfim, não vá. Proibido. Exato. Virar. E aí, então, eu realmente respeitava e eu tinha medo de atravessar, porque eu falava, meu, e se eu for e o carro tá vindo e não dá tempo? E as cidades aquelas não são muito pra quem anda, né? Não é pra pedestre. Não, e sabe o que é péssimo. Sim, não, e sabe o que é engraçado? Quando eu comecei a dirigir, eu parava em todos os stops possíveis, mesmo em bairro. E aí o meu querido marido, ele falou assim, no stop, no cop. Não, no cop, no stop. Aí eu comecei a não parar. Mas agora eu não faço mais isso. Que, tipo assim, sem polícia, não para não, minha irmã, só vai. Mas é errado, gente, não faz isso. Brincadeirinha, Mas eu só não recomendo, gente, porque aqui tem um negócio que é os policiais que ficam escondidos. Exatamente, mesmo em bairros. E vocês não sabem, eles se escondem tão bem, mas tão bem, que você realmente não os vê às vezes. Não, você só vê depois eles desligam o carro. Exato. Eles desligam o carro e se enfiam no meio dos arbustos. Vocês não estão entendendo. É bem isso mesmo, cara. Não, e sabe o que é o mais engraçado, amiga? Teve uma vez que eu tava indo pro mercado e aí eu perguntei pro Thales, eu falei assim, por que esse carro fica aí toda vez quando a gente vai aqui tá o mesmo carro lá? Tipo assim, o policial, sabe? Aí ele falou, não tem ninguém lá, é só um carro pra, tipo assim, pra fazer medo pras pessoas, o carro vazio. Verdade. Cara, essa eu não vi ainda. Poxa. Você sabia disso? Não, pois é, amiga, às vezes tem uns carros parados que não tem ninguém. É só pra, tipo assim, fazer assustar medo. Mesmo. Esse ainda não vi. Todos que eu vi, por enquanto, tinha um policial lá. Não, sim, mas é sempre bom, independente se tem ou não, faz as coisas direitinho aqui, senão o negócio fica feio. Principalmente agora, no momento em que estamos. Exatamente. Sim, mas vai, continua. E aí, então, eu fui pra essa viagem na Carolina do Norte. A gente passou de sexta a domingo, voltamos domingo. Depois a gente teve uma outra viagem pra Washington, que eu também recomendo para todo mundo. Tem que ir Washington é meu favorito. Pelo menos uma vez. Que o de Washington era pra fazer aqueles cursos do au pair mesmo. Pra os créditos, né? Isso, que é aquela que você viaja e você tem uma aula e tem todo esse tour pela cidade. Também é super legal. Você conheceu o que tanto lá? Basicamente tudo, né? Basicamente tudo, porque Washington você pode... Quase todos os museus são de graça e você caminha pra todo lugar, então foi bem bacana. Uhum. E depois, aí eu passei todo esse primeiros 6 meses e aí no outro ano começou a pandemia. Então, a partir então, mudou tudo. E aí você não teve tantas viagens, né? Eu tive que esperar acabar, né? Que daí ficou um bom tempo parado. Aí, pulando essa... Aí, beleza, você não teve tanta... Sua vida não foi tão movimentada, né? Aí, quando passou a pandemia, você voltou ativa, conversando com... Na verdade, sim e não. Durante a pandemia aqui nos Estados Unidos, pelo menos na Carolina do Sul, mas pelo que eu vi, foi em grande parte, ela não durou muito tempo, né? Eles fecharam por... Não lembro, um mês de fechado. Depois já estavam abrindo tudo de novo, assim, meio que sem poder. Então já estava tudo bem tranquilo. Você podia ir nos lugares, mas não tinha que ser no máximo 10 pessoas. Tinha que usar máscara, tinha que passar o álcool gel toda hora. Então, assim, eu ainda estava tendo contato com as pessoas. Eu tive um período que eu fui proibida de falar com qualquer pessoa real. Minha família me proibiu. Então, eu podia... Eles falavam que eu podia pegar o carro, podia dirigir e tudo mais, mas eu não podia ter contato com pessoas. Aí pronto. Então. E isso começou, tipo, depois de 4 de julho, que eu fui pra praia com a minha amiga. E 4 de julho aqui, você sabe, né? Uma grande festa. E aí, meu rosto falou, olha,
Não. Você vai ficar em casa. A partir de agora, não vamos mais fazer isso, porque é um risco real e isso tudo mais. Eles tinham os motivos deles. E aí, então, ele, por um período, não podia, mas nesse período, não é que eu não viajei geral, porque eles eram muito ativos. Só que eles não gostam de cidade, mas eles gostam de fazer atividades fora. Então, muita hiking, muita trilha, acampamento, esse tipo de coisa mais leve. Então, nesse período, a gente viajou, sim. Eles tinham a minha parte favorita dessa família, que era, eles tinham desses trailers que a gente vê nos filmes. Eles tinham um pequeno, mas aí quando eu vim pra família ficou meio apertado, então eles compraram um que era quase um ônibus. Mas ainda não era um ônibus, mas era quase. E aí a gente fez várias viagens, a gente passou... Tá brincando? Sério. A mais longa, que foi a última que eu fiz com eles, foi... A gente saiu da Carolina do Sul até o Colorado. E aí a gente ia parando em diferentes estados pra ver diferentes atrações. E como que foi isso? Foi fantástico. Cara, eu fico pensando. Assim, pra fazer essas viagens, você tem que ter em mente que você vai estar com a família o tempo inteiro. Então, se você não gosta deles, eu não aconselho, mas... Se eles for legais, tipo assim... Mas se der pra levar... As crianças também. Mas como eram crianças mais velhas, provavelmente era mais tranquilo. Eles eram um pouco mais independentes. Claro que ainda tinha a parte do ajuda aqui, olha ele, sai não sei o quê. Mas, em grande parte, se você conseguir relevar algumas coisas, é fantástico. Que vale a pena. Porque eles pagavam tudo, então era assim. Exatamente, que é a melhor parte. Eu tive várias experiências que eu talvez não pagasse, eu não teria feito, mas porque... Por exemplo, eu fiz... Rafting. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que em português é o mesmo nome, não sei. Mas é sobre o que, amiga? O que é isso? Eu vou mostrar que eu não sei, amiga. Ela vai mostrar aqui porque eu também não sei o que é... Como é o nome? Rafting. Só um minuto, galera. Você tem todo o tempo do mundo, querida. Rafting... Só ter certeza. Que é... Como que chama isso em português, cara? Eu não sei se tem nome. Tem. Câmera. Não sei o nome disso também. Eu não sei. Eu acho que isso é muito legal. Eu quero fazer isso, amiga. Amiga, é muito maravilhoso. Real. Mas assim, é um perigo real, tá? Você tem que estar... Tem que se segurar bem, né? Senão tu voa pra dentro da cachoeira. Teve gente que caiu porque eram vários ao mesmo tempo, né? E aí eles falaram, se alguém cair do outro barco, mesmo que seja do outro barco, ajuda a voltar pro seu barco, porque o importante é a segurança. E a água é muito rápida, né? Então, eles davam bastante Então, conselho. Essa foi uma das suas partes favoritas? Sim. Ai, que legal. Eu ia amar fazer isso daí também. Nossa, foi muito divertido. E eu não acho gente que goste, tipo, dos meus amigos atuais, pessoas que topariam fazer esse tipo cara, de coisa. eu super toparia. Não é uma pessoa que eu acharia que toparia. Amiga, eu tenho muita vontade de pular de paraquedas. Eu também tenho, mas eu não tenho coragem. Mas eu tenho, cara. Vamos nós duas? Eu vou fazer isso daí e você faz você pula de paraquedas junto comigo. Beleza. Ok. E aí, e você fez a viagem com a família e tudo mais. Viagens, isso. E aí depois? Aí depois eu vim pra cá, né? Quando acabou... tá. Daí teve o período da pandemia, que foi então assim, eu só ficava mais com eles mesmo, porque eu fiquei meio limitada, até que começou a diminuir. E aí eu voltei a ver outras pessoas. Mas ainda nessa premissa de não pode ser muita gente, blá blá blá, e tudo mais. A gente mudou nesse período também para uma outra área da Carolina do Sul. E... O clima da Carolina do Sul é tipo assim? Tipo aqui? É mais quente que aqui. E no como é que chama? Não tem Winter. neve, não. Nesse sentido é parecido aqui. Então. Mas aqui eu acho que o pólen é mais forte e a umidade parece um pouco mais intensa também. Aí você... e depois de tudo isso, você... Tá. Aí, nesse período, então, essa minha amiga foi embora, eu tive que fazer outras amigas. E aí, começou a voltar a entrar essas pessoas em situações especiais das au pairs. Muita gente vindo de outros estados. Daí, no meu segundo ano, então, eu comecei a ter contato com pessoas do Brasil. Que foi aqui na Georgia. Não, foi lá ainda. Foi lá antes, ainda. Antes de acabar meu ano. Tá. E
E aí era estranho, né? Viajou, fez... Eu só viajei mais com a família mesmo. Eu fiz uma viagem pra praia que eles me permitiram, que a minha host, ela trabalhava com imóveis. Então, ela cuidava de um imóvel na praia. Então, eu fui pra praia. Nossa, era perfeito. E ficou no lugar que fiquei nesse lugar. Então, nesse sentido, eles eram bem bacanas. Mas a praia... Qual lugar? De lá mesmo? Lá mesmo. A Carolina do Sul, ela tem várias praias. Essa era a mais turística, que é mais afastada também. E daí eu cheguei a conhecer lá. Também, como eu fui sozinha, fui fazendo amigos pelo caminho. Então, gente, que se vocês gostam de viajar, mas vocês não querem viajar sozinhos e não tem com quem viajar, só vão. Porque as pessoas ficam com dó de você estar sozinha e elas vêm fazer amizade com você. Sim. Não percam a oportunidade. São pessoas super aleatórias, né? Sempre. Sempre. Que acaba se tornando até mais interessante, assim. Faz as viagens ainda mais engraçadas, porque você se junta com as pessoas mais doidas. Então, não tenham medo. Sempre tenham a noção de onde você está, quem você conhece, mas podem se divertir. E daí, no meu segundo ano, então, daí eu fui conhecendo pessoas mais do Brasil, daí eu voltei a falar mais português, voltei mais pra comunidade. Aí, essas diferenças, tipo, de sentir a falta do calor brasileiro diminuiu um pouco e ficou um pouco mais fácil. Como que você lidou com a sua saúde mental nesse período? Porque provavelmente eu acho que foi um período bem difícil, né? Embora, tipo assim, a família tenha sido legal e tudo mais, mas teve o período da adaptação e também como que você lida com, sei lá, saudade de casa, porque todo mundo tem homesick. Homesick Sim. é tipo saudade de casa, gente. Nesse período, acho que aumentou bastante, porque eu tava literalmente presa. O que eu fazia era ligar para os meus amigos, marcar conversas, assim. A gente ficava batendo papo por horas. Eu acho que eu nunca liguei tanto para as pessoas na minha vida. Sim. E uma dica que o meu rosto me deu logo que eu cheguei aqui, e pra mim funcionou, não sei se funcionaria pra todos, era eu passei a trocar cartas com as pessoas da minha família. Então, qualquer viagem que eu faço, eu compro um cartão postal. Envio, sim. Envio pra eles. E eu troquei cartas por um tempo. Lógico que agora eu já parei de escrever as cartas, porque é muito rolê enviar. E demora muito, e aí já passou aquilo da vida e tudo mais. Mas é sempre uma boa experiência. Mas o cartão ainda funciona. E era isso, era ligando, mandando mensagem. Comecei a fazer caminhadas todos os dias, só pra poder sair de casa. O que você mais via era a gente fazendo exercício pelos bairros. Porque era a única oportunidade que eles podiam sair de casa. E como eu falei, aqui era todo mundo proibido, mais ou menos, né? Então... Só que eu acho que também tinha muita gente com medo, né? De sair de casa. Mesmo assim, as coisas parcialmente tinha medo. Funcionando. As pessoas estavam com medo, mas eu acho que era uma ideia diferente do que você vê no Brasil. Aqui as pessoas estavam com medo, mas ainda assim, desde que eu não esteja perto de alguém, tipo tá assim, tudo certo. Mas eu tô falando assim no sentido de, tipo, ir pra restaurante. Ah, sim, não. Ou, sei lá, a no maioria, mercado. A maioria tava fechado mesmo. Mas a Target tava sempre cheia. Claro, né? Como sempre. Como sempre. Marshalls, nem... Como você ia na Marshalls? Eu ainda não conhecia a Marshalls, você acredita? Não! Chocada! Eu só fui conhecer bem depois. Só pra vocês saberem, a Marshalls é a minha loja favorita e provavelmente de todas as Alpers. Porque é barato e tem muita coisa legal de marca, gente. Sei lá, eu gosto. Sim. A Marshalls, Ross, TJ Maxx. São as 3 favoritas das Alpers. Sim. Mas eu só fui saber muito depois, então... É engraçado, porque quando eu cheguei aqui, e aí eu comecei a conversar com as au pairs e tal, e elas falavam dessas lojas, elas falavam de marcas, e eu falava, que danada é isso, gente? Pra minha cabeça só existia Nike, Adidas e Gucci, porque eu conhecia por causa das blogueiras que eu seguia no Brasil, e era isso. Aí daqui tem Michael Kors, sei lá o que, qual outra marca? Ah, tem... Dior. Todas. Todas, mas eu digo assim, na Marshalls, digamos, que você encontra mais. Michael Kors, tudo, a maioria das coisas é Michael Kors. É verdade.
There. Não é coach. Tem uma também que é bem conhecida, que agora eu não lembro. A coach também tem Não bastante tem? coisa. Eu acho que tem. Mas enfim. Aí, continue. Aí foi isso. Daí, então, no meu segundo ano, eu comecei a ter um pouco mais de contato com o Brasil. Então, diminuiu um pouco essa saudade que eu tinha. Mas não sei o que eu fiz. Eu acho que também... Gente, a Tamires, ela é uma pessoa, cara, que... Ela tem uma inteligência emocional muito... Eu queria ser que nem você, amiga. De verdade. Não, você não quer. Porque ela é muito assim, ó. O mundo tá caindo atrás dela e ela tá assim, ó. Vai ficar tudo perfeito. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Cara, então eu acho que você... a sua personalidade, você mesmo soube lidar com seus... Sei lá, seus sentimentos. Teve uns surtos. Muito chocolate, mas... muito chocolate na veia, mas... Sobrevivemos. Uhum. E a pergunta que não quer calar. Dates. Tivemos. Se você quiser falar, se não quiser, também precisa. Tivemos alguns, mas... A minha personalidade não bateu muito com as dos americanos. Você teve muitos... Sem ofensas. Temos um americano no quarto. No estúdio. No estúdio. É que eu ia falar room, aí eu esqueci como que... É verdade, amiga. Então, mas você saiu bastante com... Eu tentei tipo vários, assim... mas eu meio que... Eu não gosto muito desses aplicativos. Eu me sinto mal, parece que eu tô escolhendo cardápio, sabe? Comida. Então, e principalmente a gente, porque assim, aqui nos Estados Unidos é super natural as pessoas conhecerem outras pessoas em aplicativo de namoro. Mas pra gente no Brasil, isso é até, tipo assim, perigoso, Tava né? ainda meio começando. A gente fica meio, tipo, com medo, sei lá, tipo, uma pessoa que a gente nunca viu. E às vezes a pessoa vem buscar você em casa, né? Que geralmente... a gente não consegue dirigir, então os meninos vêm na sua casa e tudo. Assim, na sua casa, tipo, lá de fora. Que a host feminino não deixa ninguém entrar na casa, não. Então, pra mim, eu tinha um pouco de medo no início. E você? Cara, eu não tinha medo de nada. Eu não sei se... Eu tava conversando isso com a minha amiga alemã, que quando ela voltou, e a gente fazia cada coisa que vocês não têm ideia. Tipo, a gente realmente não tinha medo. A gente anda na rua... De noite, de madrugada. Sério, a gente já voltou da praia 10 horas da noite. Não tem nada. A praia daqui, gente, ela é escura. Não tem luz. Então, assim, dá 6 horas, todo mundo vai embora. É verdade. Tava lá as duas aleatórias curtindo, só não querendo voltar pra casa. Então, eu não tinha medo nesse sentido, mas eu tinha precauções. Então, assim, nunca pedi pra ninguém vir me buscar. Você sempre ia. Até porque se você odeia a pessoa, você pode simplesmente ir embora, né? É verdade, tem isso. Então eu já pensava nesse sentido. Então você sempre encontrava e tal, em jantares. E teve alguma coisa engraçada que aconteceu? O básico, né? Por exemplo, eu chegar e Não, é sério. Aqui tem esse negócio de que ninguém senta um do lado do outro. As pessoas sentam de frente, certo? Aham. Pra conversar. É verdade, que eu... Nossa! E eu cheguei e, tipo assim... O moço tava sentado e eu fiquei esperando ele ir pro lado pra mim poder sentar. E ele, tipo, ficou olhando pra minha cara. Ele, qual o problema? E ficou um olhando pra cara do outro por um bom tempo, tipo... Aí até que eu desisti e sentei, mas ele não tava entendendo e eu tava tipo, moço, se mexe. Mas você sentou do lado dele ou na frente? Não, sentei na frente, porque não se tocou, não entendeu. É verdade, eles têm esse costume de sentar assim. Sempre na frente, sim. É. E aí eu lembrei na hora, depois do bom momento constrangedor, eu fiquei... Ah, é real, eles não sentam. E aí foi a conversa, foi de boa. Foi aquela velha coisa de sempre, né? É. Entrevista. Que é uma coisa que até hoje eu não sei me comportar. Porque quando você chega... E no começo era bem pior, mas eu ainda tô me adaptando. É como você cumprimenta as pessoas. Porque... A gente já chega abraçando, dando beijo, fazendo todo aquele... E eles não, né? Eles estão tipo, olá. É bem isso. Vai embora dando a mão, parece que você tá numa entrevista real. Então, assim, eu ainda tô... Até hoje. Eu espero os outros mostrar como é que eles se comportam pra mim poder me comportar também. Uhum. E aí, tipo assim, de todos os dates que você foi, não deu em nada, porque você não... Porque eu acho eles um pouco muito centrados neles.
Tem exceções, é claro. Conheci algumas pessoas legais, mas a maioria é muito sobre eles, muito sobre os Estados Unidos, muito sobre o que tá acontecendo aqui. E querendo ou não, eu sou de outro país, então... Você apreciaria se tivesse alguém assim? Pelo menos fingisse interesse. Não precisa nem ser... nem mudar toda a vida, mas assim... Ser aberta a conversar sobre outros estilos de vida e não só... Sobre outra cultura e tal. Mostrar um pouquinho de interesse, eu acho que, né? E não só... tá bom, querida, senta lá. Então... Mas não tem problema, né, amiga? No momento certo... Vai aparecer. Príncipe encantado cairá do céu para você. Aguardemos. Aí tá, passou esse período, e aí? O que mais aconteceu na sua vida no período do au pair? Daí eu vim pra cá, pra Geórgia. E conheci outras amigas. Aqui você provavelmente conheceu bastante amigas brasileiras, né? Bastante. Sim. Porque aqui é um dos lugares, acho que tirando New Jersey, é um dos lugares que tem a comunidade brasileira, tipo assim, bastante pessoas. Mas, novamente, as minhas primeiras contatos não foram com brasileiros. Ah, entendi. Eu já saí, saí com a comunidade, com o pessoal hispano. Primeiro, a primeira vez que eu saí foi com uma mexicana. E aí ela me apresentou para todas as amigas que eram de outros países também, hispana. Depois conheci uma alemã, que também não deu muito certo, que essa era meio doida. E daí que eu fui começar a conhecer os brasileiros. E aí você saía bastante, aí você começou a viajar mais aqui, depois que veio pra cá também? Ainda tava, tava aberto, mas ainda tinha coisas fechadas. Então eu fui pra Nova York novamente pra realmente experienciar Nova York, mas tinha muita coisa que ainda não tava aberto. Mas aí eu comecei a voltar a viajar e aí eu fiz viagens bem legais. Amiga, eu cheguei aqui em 2021. A gente se conhece... Quando foi que a gente se conheceu? Foi por aí, não foi? Foi em 2000... mas eu tô pensando aqui um mês. Eu cheguei em setembro. Acho que a gente se conheceu em dezembro, mais ou menos. Nesse período você ainda tava no au pair ou não? Já tinha... Eu tava no au pair ainda. Tava no au pair ainda, não é? Foi quando eu me mudei pra cá, foi em 2021. E eu acho que as coisas já estavam... Mais abertas. Mais abertas. Mais ou menos setembro, outubro, né? Sim. Eu lembro, e nessa época você viajou bastante? Porque já tava um pouquinho mais assim, bastante naquele... Já tinha voltado a viajar. Quer contar como foi que a gente se conheceu? Pode contar. Você pode contar, vai. Eu quero ouvir a sua versão. Que eu tenho a minha, mas... Fala você. É a mesma coisa, eu acho. Não sei, vamos ver. Uma outra amiga nossa em comum, ela convidou a gente pra ir num show eletrônico. Que era do Vintage, eu acho. O nome do grupo. Era um grupo... Não era um grupo, é um cara... DJ. É um DJ eletrônico, né? Eletrônico. Of course. Of course, DJ eletrônico. Sim, e ele ia vir pra Atlanta e ela era apaixonada por esse DJ e ela queria muito que a gente fosse. E eu topei. Aí eu não conhecia a Adriana ainda. E aí a gente foi nesse negócio. E aí eu só fiquei sabendo que você ia no dia também. Foi essa, Eu era motorista designada da noite. Minha família tava viajando, por isso que eu tava com carro livre. E aí... Aí você veio de Alpharetta pra Kamen. Aí a gente foi com você, né? Eu e a... Que vocês moravam perto. E aí foi assim que a gente se conheceu. Foi a mesma versão, porque foi uma festa. Uma festa que tava eu e a Tamires assim, ó. O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu tava passando mal nesse dia, eu tava com uma enxaqueca bem forte. Tipo, eu fiz tratamento, mas ainda tava melhorando. Sim. E aí, esse dia eu queria morrer. Não, e só lembrando que essa foi a minha primeira festa. Tipo assim, não vou dizer festa. Foi uma festa, foi uma balada, sei lá. Era um show, né? Era uma balada. Acho que foi o primeiro show eletrônico que eu fui. Aí eu tava super animada, porque eu gosto de música eletrônica. Só que o problema é, quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi aquele monte de gente, todo mundo junto, assim, aquela bagunça. E aí eu fiquei, o que eu estou fazendo? E foi a primeira vez que eu provei bebida alcoólica, que eu não gostei muito. Mas era um evento brasileiro também, né? Foi organizado... O DJ era brasileiro. Aí tava... Na verdade, vou ser sincera, tava uma vibe de quando a gente tinha, tipo,
17 anos, a primeira balada, assim, não tava muito animador. Cara, eu não gostei não, de verdade. Aí Não foi depois, muito bem organizado. a minha cabeça tava doendo porque a gente ficou bem perto da caixa de som, então o barulho tava insuportável. E aí, tanto que depois a gente pegou nossas coisinhas e ficou lá no banco sentado assim. Ai, vamos esperar aqui a Sof voltar. E aí a gente vai embora. Ai, cara, e foi assim que a gente se conheceu. E depois... A gente foi No museu da da Coca-Cola, Coca-Cola. porque Uhum. foi... Como que é? Esse museu, ele foi a primeira fábrica de Coca-Cola, não foi? Foi lá? Foi onde Acho foi que sim. desenvolvido? É isso? Não sei, mas virou um museu e Eu acho que foi. conta a história agora. Não sei. Não sei se lá que... The one you guys went to, that's a newer building. Oh. Tommy, Bom, mas foi muito legal. A Tamires eu não tomo refrigerante, mas a Tamires me fez tomar todos os refrigerantes possíveis que tinha lá. Do mundo inteiro, né? E tem uns bem bizarros, mas... Uhum. Mas é interessante a experiência. Foi uma experiência boa. E aí... Tá, e depois de todo esse período, o que mais que aconteceu? Conte lá. Não sei. back up just a little bit. Like 1 inch. Não sei, amiga. Eu... Vi continuou viajando bastante e tudo Eu mais. fiz bastante viagens. Acabei o meu programa de au pair. Aí agora eu estou como estudante. Você tá fazendo o que curso? Eu comecei fazendo de inglês. E agora eu vou mudar para um master... O que é Masters em português? Como é? Falei. É Masters in Business. Eu esqueci como é que chama esse inglês. Aí o pessoal vai ver isso e vai dizer assim... Ixi, mas elas já esqueceram o português agora, hein? O que é normal, né? É super Masters normal, em gente. português. Eu não sei. Pós-graduação em negócios. Porque, gente, aqui nos Estados Unidos você pode fazer qualquer pós, desde que você já tenha tido, né, o bacharelado. Então, eu vou fazer em negócios porque eu pretendo um dia... Ser uma empresária, ter seu próprio negócio. Uhum, isso. Você tem algum conselho pra dar pras au pairs que estão planejando vir pra cá e tudo mais? Meu primeiro conselho, se você não gosta de criança, não venha. Esse é o principal. Porque tem muita gente que vem achando que vai ser normal, gente. Criança é exaustivo. Você tem que ter muita paciência, respirar fundo 20 vezes. Desenvolver também esse senso de... Não só paciência, mas assim, de aprender a medir as coisas. Porque morar com seus chefes também não é fácil. Por mais legais que eles sejam, vai ter aquele momento que você vai ter que falar não e vai ficar uma situação meio constrangedora. E... O que é que a au pair não pode esquecer na mala? Os documentos. Amiga. Não, mas assim... Não real trazer todos os seus documentos. Porque às vezes a gente deixa pra trás coisas importantes. Isso é verdade. Principalmente a certidão de nascimento. Tem muita gente que não traz a certidão de nascimento. Eu trouxe a minha. Mas, enfim, fica aí a dica. Não esqueçam dos documentos, por favor. Mas o que mais, amiga? Tipo assim, uma coisa que você se arrependeu de não ter trago na sua mala. Coisas. Ou não se arrependeu de nada. Hoje em dia tá muito mais fácil, você quase encontra quase tudo. A única coisa é, tipo, remédios, porque... Mas muito cuidado nessa questão de remédio, porque agora eles estão parando as pessoas, né? Dependendo da quantidade de remédio, eles... Não, sim, mas trazer os remédios muito importantes, principalmente anti-inflamatório, porque aqui você não acha e o sistema é caro pra você conseguir um. Que tem que ter a... Receita e tudo mais. Só, mas assim... Não tem aqui nada depois... que eu senti falta. E financeiramente, como é que elas devem se organizar? Trazer uma boa quantia, mas eu acho que você não precisa... Numa boa quantia, não, assim, só pros primeiros momentos, sabe? Traga uma boa quantia, mesmo que vocês não tenham dinheiro. Só pros primeiros momentos, tipo, não precisa ser milhões de dólares. Mas não venha, tipo, com... De mãos abanando. Eu trouxe, acho que 100 ou foi $200. Por aí, não precisa de muita coisa. E nem usei.
Eu usei, né? Porque eu não tinha carregador, tive que comprar. Ah, é verdade. Mas eu nem Eles usei o meu, estejam porque... preparados para o primeiro choque. Uhum. Sim. Ai, cara. Mas é isso, eu acho. E, tipo assim, pras meninas que estão indecisa pra vir ou não, o que é que você acha disso? O que é que você falaria pra elas? Mulheres, venham ou não venham? Vale a pena ou não vale? Sempre vale a pena desde que se alinhe com o seu objetivo. Não venha só pra ver. É. Pensa, porque tem muita gente que vem e depois, quando olha pra trás, fala, nossa, se eu soubesse, eu teria feito tal jeito. Ou então, pensar o que você... assim, quero terminar minha faculdade, então termine sua faculdade, tem tempo. Não tenho tempo, mas quero ir pra viajar, então peraí, vamos ver, sabe? Eu sei que parece... Tem muita gente que fala, só vem, é muito divertido, mas o choque cultural é maior do que a gente imagina. Então é importante, às vezes... Eu acho que é uma das coisas que eu teria feito melhor, tipo, ter pensado qual era o meu objetivo melhor do que só ter partido pra ver. Mas no geral você gosta aqui dos Estados Unidos? Agora sim, mas que nem eu falei, no começo eu achei que o meu choque cultural foi maior do que eu esperava. E então eu já quis ir embora milhões de vezes. Sim. Mas hoje eu vejo que não é tanto assim, é uma questão mesmo de adaptação, então é normal. Então tá. Então é isso, esse é o conselho da Tamires. Se você quer vir para cá, tem esses objetivos, né? Todos fixados. E acho que só vem, cara. Vem. Mas tenha em mente que vocês precisam ter, que nem a Tamires falou. Paciência, tem que gostar de criança e tem que ter um inglês, pelo menos, que dê pra vocês sobreviverem, assim, mais do que só o básico, sabe? Porque vocês vão precisar do inglês. Eu acho que o inglês é um dos... Até pra não tirarem vantagem, né? Porque tem muita gente que aceita muita coisa por não conseguir se posicionar, não ter o inglês suficiente. Sim. Então é isso, amiga. Muito obrigada por ter participado. Você já te falei sobre a agenda do convidado? Não. Essa aqui é a agenda do convidado. Aí aqui, tem o seu nominho. Tem aqui falando um pouquinho sobre você. E aqui embaixo é pra você assinar e colocar, sei lá, uma mensagem bonitinha. Essa é a agenda da Au Pair. E, gente, se vocês quiserem encontrar a Tamires, a gente vai colocar as redes sociais dela em algum lugar aí. Como que é a sua rede social? Fala aí, amiga. Tami Alves _S. Você tá no TikTok, no Instagram e no Facebook? Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Não vai ter próxima.